crescer e avançar na palavra, com o nosso pastor Valdemar. Vamos orar? Inclina suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Senhor, usa-o como um instrumento poderoso em tuas mãos, Pai. Eu peço, Senhor, a tua proteção sobre tudo aquilo que diz respeito à vida dele, sua família e tudo aquilo que ele ama, que o Senhor possa estar guardando e que o Senhor possa agora usá-lo, Pai, como uma ferramenta, um instrumento no teu reino, para trazer as tuas verdades ao nosso coração na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, amados. É bom estarmos aqui. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre o diálogo da adoração, né? João, capítulo 4, verso 19 em diante. Você encontrou? O Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, 4:19, adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Amém? Amados, esse diálogo bem interessante que Jesus tem com uma mulher samaritana à beira do poço cavado por Jacó, ele faz alusão a duas visões de adoração: a adoração do homem e a adoração de Deus. A mulher, ela faz ali, nesse diálogo, ela apresenta para Jesus qual é a interpretação do homem a respeito de adoração. E ela diz, olha, nós já tivemos um problema com relação à adoração, porque a adoração, ela implica em 3 coisas específicas, diz a mulher: onde, como e por quê. E ela diz, o judeu diz que o lugar que se deve adorar é Jerusalém. Salmo 29, verso 2. Salmo capítulo 29, verso 2. Eu quero ler esse texto. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza do seu santuário.
Algumas traduções vão dizer na beleza da sua santidade. O texto original aponta para o templo, lugar da adoração. O texto aponta para o templo. E a mulher está falando, então, nós devemos adorar o Senhor no templo. Como é essa questão de adoração? A mulher está querendo entender. E muitas vezes, amados, nós nos achegamos a Deus, e aí eu retiro nós e eu digo eu quero muito entender qual é a proposta de Deus de adoração. Como é, Senhor, que o Senhor quer ser adorado? De que maneira eu posso te agradar, te adorando? E nesse diálogo, então, e eu brinco muito com as minhas filhas nesses textos, em que Jesus está conversando com alguém, mas a impressão que se tem é que não estão falando o mesmo assunto. A mulher está fazendo algumas perguntas, Jesus está falando de outra coisa. Essa é a impressão que a gente tem quando a gente faz a leitura dos evangelhos. E aí a mulher insiste, como que se deve adorar? Quando ela fala sobre essas questões de adoração, como é de verdade que se deve adorar? Primeiro aspecto da adoração que nós humanos imaginamos para adorarmos a Deus, que nós como igreja, como a eclesia do Senhor, imaginamos para adoração, e nós já temos o nosso croquis da adoração traçado, nós já temos pessoas ministrando sobre adoração, e nós poderíamos, junto com essa mulher, já começar a responder perguntas. Marcos capítulo 4, verso 10. Nós vamos ver o que seria de verdade esta adoração. A adoração, em primeiro lugar, ela tem um aspecto de exclusividade. A adoração tem um aspecto de exclusividade. Em Marcos capítulo 4, verso 10, diz: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele os interrogavam a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vós outros vos é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos de fora se ensina por meio das parábolas. E nesse texto, Jesus está esclarecendo sobre a parábola do semeador. Esclarecendo ali para os discípulos, ele fecha a roda para dizer que os mistérios de Deus não são dados ao universo do mundo, mas os mistérios de Deus são revelados nesse grupo fechado. E agora nós, querendo entender o mistério da adoração, o primeiro aspecto que nós vemos é o aspecto da exclusividade. Quando Deus nos chama para conhecer, para entender, para compreender o que Ele tem a nos ensinar sobre adoração. E aí a mulher continua na sua narrativa, falando dos seus pais, falando da religiosidade para a adoração, falando de como isso se processa, e aí ela faz menção de um texto lá de Êxodo, no capítulo 31, verso 14, que diz que somente a Deus se adorará e só a Ele se prestará culto. É a exclusividade da adoração, mas ela também aponta da necessidade de que a adoração seja de todo o nosso coração. Isaías, no capítulo 29, no verso 13, Isaías, capítulo 29, verso 13, diz o texto:
visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. A mulher está falando de religião. É isso que nós cumprimos, esse ritual que nós fazemos. Nós saímos da nossa casa, a gente troca de roupa, a gente vem ao templo, a gente cumprimenta os irmãos, o louvor ministra, a gente levanta as mãos para o céu, e isso pode ser apenas religião. Regras, coisas que nós temos que fazer, coisas que nós temos que cumprir. O ministro aqui fala, irmão, fica de pé, e a gente fica de pé. Às vezes a gente nem está querendo ficar de pé, a gente está querendo ficar sentado. São regras. Mas Jesus, Ele está interessado em apresentar para essa mulher coisas que são maiores do que as regras da adoração. E aqui, quando nós vemos o texto, e talvez você não tenha parado para observar esse diálogo, eu vou voltar nesse texto, para que você agora observe. Ele diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Jesus faz uma separação entre o religioso e aquele que anda com Deus. Não aquele que cumpre regras, não aquele que sabe que tem que chegar no horário na igreja, não aquele que fica de pé quando alguém manda ficar de pé, não aquele que levanta a mão quando alguém diz que você deve levantar a mão. Mas Jesus está falando de uma adoração que brota de dentro do homem. E a mulher tem um pouco de dificuldade de compreender o que é que o Senhor está falando. Também a adoração precisa de rendição e de quebrantamento. Em Salmo 95, verso 6, diz que o Senhor, Ele não desprezará um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Mas nós nos mantemos na nossa religiosidade. E aí, por fim, por que nós devemos adorar? Em Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz a Escritura, que já é a última hora. Temei a Deus, dá-lhe graça, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ele é digno de ser adorado. Pronto. Parece que acaba o diálogo entre Jesus e a religião. Mas Jesus, Ele traz um ponto, e esse ponto nos chama a uma reflexão. Ele diz, olha, existe um grupo de pessoas que Deus está procurando. Deus está procurando uma classe de pessoas, uma espécie de pessoas. Jesus está se referindo a uma raridade no meio da multidão. Jesus está se referindo a pessoas específicas, pessoas que são buscadas de Deus, não pessoas que buscam a Deus, não pessoas que cumprem ritos, não pessoas que cumprem regras, mas pessoas que são buscadas por Deus. E aí você deve se perguntar, será que Deus está procurando por mim? Será em qual grupo dessa separação que Jesus faz que eu estou inserido? Porque Ele diz, vós, os religiosos, adoram o que não conhecem.
levanta a mão para o céu, dá glória a Deus e aleluia, mas você não me conhece. Mas nós, Jesus está dizendo, eu e os meus irmãos, eu e aqueles que me buscam de todo o coração, eu e aqueles que apresentaram um coração quebrantado, nós adoramos o que conhecemos. Conhecer a Deus é regra de adoração. Não chegar cedo, não buscar os primeiros lugares, não, tudo isso pode ser importante, mas a regra é conhecer a Deus. E aí, diante desta assertiva de Jesus, eu quero compreender por meio da Escritura, que tipo de pessoa seria essa, ou o que eu precisaria fazer para estar enquadrado nesse grupo seleto e certamente pequeno que Deus está procurando. E eu quero ler então um texto que eu acho que faz uma alusão bem bacana do que Deus quer falar conosco. Está em Marcos, capítulo 14, salvo engano. É, 14, verso 3. Ele estava em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão. Era um momento como esse que nós estamos vivendo hoje. E Jesus, assentado à mesa, como você está, reclinado sobre a mesa. Todos estavam preparados para o momento de ceia. Jesus era essa pessoa de tratar dos assuntos mais profundos nos comensais. No horário de comer, ele tratava dos assuntos mais profundos. E aí ele, reclinado à mesa, como você está nesta noite, veio uma mulher, e ela trazia nas suas mãos um vaso de alabastro com um perfume de nardo puro. Ela quebra então o gargalo daquele vaso de pedra e derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Os irmãos todos se indignaram. Mas que loucura! Esse vaso, no mínimo, custaria 300 denários, um ano de trabalho, de um bom trabalhador. E essa mulher vem de lá para cá e quebra. Não seria mais eficaz se nós tivéssemos vendido e dado isso aos pobres? Nós poderíamos alimentar aproximadamente 15 famílias. Mas Jesus, escutando os seus discípulos, todos muito crentes mesmo, crentes fervorosos, ele disse: parem, por favor, não molestai a minha adoradora, não mexam com ela, não toque nela, porque ela me honrou, ela me adorou. E aí nós precisamos perguntar para Jesus agora:
Jesus, o que foi que essa mulher fez que foi de verdade adoração? Será que foi derramar sobre o Senhor muito dinheiro? Então, se nós viermos com uma oferta gorda, nós ofereceremos uma verdadeira adoração? Jesus vai então nos trazer um pouquinho da história. Aquele perfume, ele era produzido lá nas colinas do Himalaia, e os pais pegavam ali a sua filha, que a filha não poderia naquela comunidade se casar se ela não tivesse um dote. Para ela se casar, ela precisava ter um dote. Então o pai pegava ali a sua filha, ainda quando criança, quando recém-nascida, e ele buscava ali nas colinas do Himalaia uma constituição de um perfume, obra de perfumista. Quando se fazia aquele perfume já era naturalmente caro, mas não era por demais caro, porque à medida que o tempo ia passando, aquele perfume ia ficando cada dia mais caro. Quando este vaso é entregue então para a filha, é porque os pais já não estão mais. O dote quem entregava era o pai. Se o dote estava na mão da filha, o pai já não era vivo, a mãe já não era viva. O destino daquela menina estava nas suas mãos. A oportunidade, o futuro, o matrimônio, a formação de uma família, estava tudo ali nas suas mãos. E sabe o que ela faz? Ela quebra e derrama sobre Jesus. Ela diz: Jesus, você é o meu marido. Jesus, você é o meu pai, você é a minha família. Eu não tenho necessidade de outra família, eu não tenho necessidade de outra paternidade. Aquela mulher está derramando sobre Jesus tudo quanto ela tem. Então, uma coisa que a gente já aprende agora é que a adoração, ela vem com tudo que nós temos. E não dá para dividirmos a adoração, estarmos aqui adorando e pensando em outra coisa. Não dá para termos o nosso coração em adoração ao Senhor e o nosso coração estar dividido. Não dá para elegermos um Deus como ser a ser adorado e termos outras autoridades sobre nós. A adoração, ela exige exclusividade. Aquela mulher, então, ela quebra. Mas antes dela quebrar o vaso, ela se desloca no meio da sala, onde todos já estão assentados. E quando a irmã passa no meio dos homens já assentados, isso é de muito mau gosto naquela comunidade. Como essa irmã está passando aqui no meio? Coisa desajeitada. Os homens já sentados para comer. A adoração exige que a gente quebre os nossos protocolos. Não dá para adorar o Senhor se formos tão éticos, tão acometidos, se formos tão regrados, se formos tão corretos do ponto de vista do que se espera de nós, se atendermos à necessidade daquilo que as pessoas estão olhando para nós, porque as pessoas estavam olhando para aquela mulher, mas ela estava olhando para o seu objetivo, que era adorar o Senhor.
Outro aspecto interessante que nós vemos nisso é que aquele perfume, como era um perfume armazenado por muitos anos, aquele perfume se levava então para um perfumista. Quando aquela mulher se casava, o seu marido pegava aquele vaso, que era o dote da mulher, levava então para um perfumista, e ele, dentro da sua sala, do seu laboratório, ele então quebrava o gargalo daquele vaso e dividia entre vários vasos que seriam vendidos lacrados. Porque uma vez aberto no meio do público, aquele perfume perderia completamente o seu valor. E Judas fica desesperado. Ela não guardou um pouco, ela derramou tudo, todo o dinheiro que a gente podia arrecadar. A adoração não pode ser aos poucos. É tudo, tudo ou nada. Mas não poderíamos compreender a adoração se não tivéssemos então uma resposta de Deus a respeito do porquê. Por que Deus quer ser adorado? Com toda a nossa essência, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. A gente podia simplesmente nos reunirmos aqui, levantarmos as nossas mãos em adoração, cantarmos louvores a Deus, e Deus se assentar no nosso meio. Porque a ideia da adoração é que nós vamos construir para Deus um trono de adoração, e Ele se assente no nosso meio. Essa é a ideia da adoração. Por que Deus não se senta simplesmente no meio do nosso louvor? Afinal, o ministério ensaiou, as pessoas tocam bem, elas cantam bem, nós obedecemos o comando do ministrante. Ele nos manda ficar de pé, a gente fica. Se Ele mandar sentar, a gente senta. Se Ele mandar ajoelhar, a gente ajoelha. Por quê? Deus é um pouco mais exigente. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías, ele diz: olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E Isaías diz: olha, mas não é só isso que eu vi, não é só o Senhor que eu vi o modelo de adoração. Ele diz: olha, haviam serafins que estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Nós cobrimos o nosso rosto quando estamos envergonhados diante de Deus. E os serafins, mesmo estando no ambiente de glória, eles se sentem envergonhados diante da majestade. Nós queremos nos achegar a Deus de qualquer maneira. Queremos que o Senhor nos escute com qualquer voz. Às vezes nós estamos bravos e falamos bravos com Deus e queremos que Ele nos escute. Às vezes nós repreendemos a Deus. Mas os serafins também cobriam os pés. O texto sagrado diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Sabe por que os serafins cobriam os pés? Porque não anunciam o Evangelho. Eles gostariam
diz a Escritura Sagrada, que eles queriam poder anunciar o Evangelho, mas o Senhor não deu isso para ele, deu para nós. E nós, mesmo não anunciando o Evangelho, viemos caminhando e correndo, querendo adorar. Com duas eles voavam sobre o trono e clamavam uns para os outros, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não para Deus, é um falando para o outro. Você viu? Você viu, Arielle, como Deus é santo? Você viu, Lohane, como Deus é santo? Um falando para o outro, Ele é santo. Não é falando para Deus, eles estão criando o ambiente para a presença de Deus, e é um dizendo ao outro, Ele é santo. O céu está cheio da sua glória, a terra está cheia da sua glória. E eu tenho uma notícia, até o inferno se enche com a sua glória, porque Ele é santo, santo, santo. E eu queria que nessa noite, você olhasse para o seu irmão que está do seu lado, se você acha que isso é verdade, diz para ele: meu irmão, o Senhor é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Esse ambiente é o ambiente que o Senhor vive no céu. Por que Ele vai deixar o céu e vir para cá, se nós não criarmos o mesmo ambiente onde Ele vive? Não dá para esperarmos que Deus passeie no nosso meio, se nós não criarmos para Ele esse ambiente de adoração verdadeira, de adoração pura, onde a gente primeiro reconhece que os nossos pés não estão formosos, porque não estamos anunciando o Evangelho. Que os nossos rostos não estão em condições de fitarem a sua presença santa, porque deveríamos estar envergonhados do nosso comportamento cotidiano. E que nós não criamos para Ele um ambiente onde a sua santidade seja exaltada. Porque Ele é santo, santo, santo. Eu tenho certeza que se eu insistir com isso com você, você vai se chatear comigo. Mas os serafins fazem isso sem parar. Eles não se cansam de dizer que Ele é santo. E um olha para o outro: você viu, rapaz? De manhã Ele é tão santo. E agora Ele é mais santo. E à noite Ele é santo. Ele é santo. Os serafins estão envolvidos nessa atmosfera. Nós precisamos, como igreja, construir a Ele um trono de adoração, trazer os nossos vasos com tudo que temos e quebrar diante do Senhor em adoração a Ele. Não dá para cochear entre dois caminhos, não dá para se dividir entre duas vertentes, mas simplesmente adorar ao Senhor.
Queria convidar você nesta noite a fechar os seus olhos por um momento. Fechar os seus olhos apenas por um pouco de tempo. Que palavra você diria agora para um Deus presente? Que palavra você diria para Ele, a fim de tocar o seu coração? Se você tem uma palavra para dizer para Ele, eu queria que você dissesse nessa noite. Ele está te ouvindo. Que palavra você diria para o Senhor, a ponto dele dizer a seu respeito: não toque nele, por favor, não moleste o meu adorador, não mexa nele. Esse é o tipo de adorador que eu estava buscando. O que você diria para ele? Que tivesse o mesmo aroma daquele nardo puro que aquela mulher foi buscar lá nas colinas do Himalaia. Não pode ser algo que tenha o mesmo cheiro do seu dia a dia. Não pode ser uma palavra que tenha o mesmo cheiro de palavras que você dirige a pessoas comuns. Ou, se a palavra for a mesma, ela tem que ter mais alma, ela tem que ter mais coração, porque Ele é santo. Santo, meu irmão. O Senhor que passeia no nosso meio é santo. Ele está aqui e Ele é santo. Eu preciso te dizer que Ele é santo. Olha, meu irmão, eu preciso te dizer também, Ele é santo. Você também, minha irmã, Ele é santo. Eu preciso dizer para você, visitante, Ele é santo. Eu preciso dizer para você, obreiro, Ele é santo. Ele é santo. Ele está fora desse contexto humano. Ele está fora da minha compreensão. Ele está fora dos limites da minha mente. Eu não consigo compreender sequer a sua presença, menos ainda a sua santidade. Mas eu reconheço e admito que Ele é santo. Ele é santo. 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 A terra está cheia da sua glória. Ele é santo. A igreja está cheia da sua glória. Ele é santo. 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 A igreja está repleta da sua glória. Ele é santo, santo, santo. Esse lugar está tomado com a sua glória. Ele é santo. Derramassuri palagandara xarabashai. Santo, santo, santo. Oh, remanduri cantaravasi gannevianda la mashai. Ele é santo, 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 santo. E a terra está cheia da sua glória. Aleluia, aleluia. Ele é santo, santo, santo,
digno de ser adorado, digno da exclusividade da nossa adoração, digno de todo o nosso coração, digno de toda a nossa alma. Ele é santo, 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 santo. Oh, aleluias, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, santo, santo. Hoje Ele vai se assentar à mesa conosco, Ele vai partir o pão conosco na nossa mesa. Ele é santo. Aleluias, aleluias. Ele é santo, meu irmão, Ele é santo, minha irmã. Nós não somos, mas Ele é. Nós não temos, mas Ele tem. Nós não fazemos, mas Ele faz. Nós não compreendemos, mas Ele nos compreende, e por pura misericórdia vem nos visitar. Aleluias, 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 aleluias. Pedir a você que fique de pé. Eu vou chamar aqui na frente o Rafael, que vai ministrar a ceia. Aleluias. Levante as suas mãos, adore o Senhor nessa noite, com todo o seu ser, com todo o seu coração, porque Ele é santo, 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 santo. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é santo, Ele é poderoso, aleluias. Esse é um momento precioso, esse é um momento maravilhoso, deixado por Cristo em nossas vidas. E você que entrou essa noite aqui, viu algo diferente. Hoje, estamos reunidos na mesa. A palavra mesa apareceu a primeira vez quando Deus falou para Moisés, instruindo a construir uma mesa com pães no tabernáculo de Deus. Foi a primeira vez que apareceu a palavra mesa na Bíblia. A mesa também, ela representa o lugar de comunhão com Jesus Cristo, o pão da vida, o pão no qual Deus se revela face a face conosco. A mesa, ela nos satisfaz. Somos curados na alma e começamos a ouvir as verdades ao nosso respeito na mesa. Somos levados a ter uma comunhão e uma posição onde nos leva
assentar em lugares celestiais. A mesa nos traz isso. Assim, hoje, por causa do sacrifício de Cristo, temos acesso direto e podemos viver todos os dias, nos santos dos santos. A mesa nos proporciona isso. A mesa nos traz isso. E com a ministração no qual o pastor falou, a mesa é o lugar onde Cristo nos aguarda, nos espera para cear junto com Ele. É assim que nos encontramos descrito na Bíblia, em 1 Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 23 a 27. É uma instrução dada por Cristo à nossa vida. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu o pão e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, farei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois, tomou o cálice e disse: este é o cálice, o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Porque toda vez que comeis este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Irmãos, essa instrução dada é muito séria. Aqui diz que devemos dar graças ao Senhor, porque Ele morreu por mim e por você. O corpo dele foi entregue por mim e por você. Devemos tomar o cálice, representando o sangue que foi derramado, o sangue que derramou. Não foi uma gota de sangue, mas foi derramado, sangue derramado por mim e por você. Tudo isso temos que fazer em memória do Senhor, lembrando deste momento. Mas aqui traz um ensinamento: não faça isso indignamente. Não faça isso de qualquer jeito. Não faça isso de coração duro. Não faça isso de coração retraído. Peça perdão ao Senhor. Se coloque diante do Senhor. Peça perdão a Ele. Eu queria convidar todos para estar na mesa. Foi uma instrução também dada pelo nosso pastor. Ele pediu para que todos ficassem na mesa. Nós vamos ouvir essa canção. Enquanto isso, as crianças podem vir. Essa canção, pastor, eu escolhi hoje à tarde. Não sabia da sua pregação.
Olha a essência da adoração. Vamos escutar essa canção? Vamos escutar essa canção? Se você está fora da mesa, por favor, entre numa mesa, todo mundo na mesa. Todo mundo na mesa. Ninguém fora da mesa, por favor. Essa é a instrução do nosso pastor e nós vamos obedecer assim. Ele não está aqui nessa noite, mas ele instruiu e assim nós vamos fazer. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aproveite essa oportunidade, irmãos, e se coloque diante do Senhor, peça perdão ao Senhor. Se você tem alguma coisa com o seu irmão, vai até o seu irmão, abrace o seu irmão, ore por ele. Aproveite e fale com o seu irmão, abrace o seu irmão, ore pelo seu irmão, peça perdão. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. A essência és tu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Tu és santo, Pai. Aleluia. Irmãos, agora na mesa, você vai orar pelo pão e pelo o cálice. Pode ir soltando a música, minha irmã. Você vai escolher uma pessoa. É o seguinte, uma pessoa da mesa vai orar e vai servir a mesa. Uma pessoa da mesa, todo mundo na mesa. Se vocês quiserem sentar, se quiserem ficar em pé. O que você vai fazer? Você vai orar. Você vai servir. Você vai
trocar o seu cálice em comunhão com o seu irmão. Não tenha pressa, irmãos. Não tenha pressa de ceiar. A essência é Jesus. A essência é Jesus. Não tenha pressa, agora é 8h, está cedo. O importante é você agora conversar com o seu irmão, é trocar o cálice, é orar pelo seu irmão. Pergunta se o seu irmão está com algum problema. Ore. Ministre um a vida do outro. Ministra um na vida do outro. A essência é Cristo. A essência é Cristo. Aleluia, Jesus.
Graças a Deus. Continua ministrando sobre a vida do seu irmão. Mesa é lugar de ministração. A mesa é lugar de revelação. Mesa é lugar de perdão. Mesa é lugar de adoração. Aleluias. 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 Oh Deus Santo, aleluia. Aleluias. O Senhor é santo, Pai. Aleluias. 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 Oh Deus, toda honra, toda glória pertencem a Ti, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque o Senhor deixa a Sua glória, não somente para morrer por nós na cruz do Calvário, mas para ceiar conosco, Senhor, nesta noite, para adorar conosco, para cultuar conosco, Pai. Isso é maravilhoso demais para nós. Sabermos que servimos um Deus que é soberano, que é poderoso, que é rei, que vive e reina para sempre, mas que é irmão, que é amado, que é amigo, Pai. Nós Te adoramos por isso, meu Deus. Nós sabemos que, como os serafins, nós devemos cobrir os nossos rostos diante do Senhor. Mas o Senhor usa de benevolência, de misericórdia infinda sobre nós, Pai. Trazendo sobre nós a Tua graça, e a Tua graça, ela nos é suficiente, Pai. Por isso nós Te adoramos nesta noite, adoramos na mesa, adoramos com os nossos irmãos, adoramos em volta da ceia, adoramos, Senhor, sobre a vida do nosso irmão. Oh Deus, nós Te adoramos, Pai. Pode ser que a nossa adoração não seja um nardo puro, mas nós não reteremos a nossa adoração, nós derramaremos aos Teus pés em adoração, Pai. Deus, nós queremos que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitórias. Nós queremos sair daqui revestidos da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder. Nós abençoamos a nossa família para esta semana, Pai. Nós abençoamos, ó Deus, a nossa terra para esta semana. Abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. E fazemos isso, Pai, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Amados, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça, o consolo, os dons do Espírito Santo de Deus, sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, sejam sobre a tua família. Todos dizem amém. Deus abençoe.